Boa noite a todos, bem-vindos a todos mais uma vez. Quero-vos cumprimentar a todos vocês que nos assistem com a paz de Deus. Tal como nós temos anunciado, nós vamos continuar as nossas partilhas bíblicas online à quarta-feira pelas 21 horas. Então nesta noite eu quero partilhar com vocês alguma coisa que está na Palavra de Deus e em primeiro lugar quero-vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Salmo 103, no versículo 19. E diz assim a palavra do Senhor: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, em primeiro lugar, alguma coisa que eu gostava de deixar nesta noite é que o Senhor, Ele é soberano. Sabe, o tempo que nós estamos a passar não é somente um tempo para nós assistirmos àquilo que está a passar na nossa terra e que está a passar na terra dos outros. É um tempo em que nós podemos aprender. É um tempo em que nós podemos refletir. É um tempo em que nós podemos guardar aquilo que está a acontecer também no nosso coração. Porque crises não somente aconteceram. Crises não somente estão a acontecer. Crises, elas ainda vão acontecer. E é preciso nós aprendermos com tudo isto que se está a passar para orientarmos a nossa vida diante de Deus. E a primeira informação que eu gostava de deixar nesta noite como partilha bíblica é que Deus, Ele é soberano. Aleluia! E o texto, ele nos ajuda a explicar a soberania de Deus. Diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Ou seja, o seu trono não foi estabelecido para outro. O seu trono não lhe foi cedido. O seu trono não lhe foi deixado. O seu trono não lhe foi passado. Ele instituiu o seu trono sobre os céus. Aleluia! É preciso dizer que o Senhor, Ele é o primeiro e o último. É preciso dizer que o Senhor, Ele está acima de todas as coisas. É preciso dizer que o Senhor, Ele é criador sobre todas as coisas. É preciso dizer que o Senhor, Ele é sustentador de todas elas. Então, quando nós olhamos para este versículo, não diz somente que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, mas diz que o seu reino, Ele domina sobre tudo. Aleluia! Então, falando sobre aquilo que é a soberania de Deus, nós precisamos de dizer que soberania quer dizer que Deus, Ele não precisa e não é obrigado de prestar contas a ninguém. Quer dizer de que Deus, Ele não é constrangido por ninguém para fazer seja aquilo que for. Deus não é molestado por ninguém para fazer seja aquilo que for. Deus não é obrigado por ninguém a fazer seja aquilo que for. Deus não é confrontado por ninguém para fazer seja aquilo que for, porque realmente Deus, Ele é Deus. Aleluia! Os seus atributos, a sua natureza, fazem com que Ele seja o primeiro e o último. Aleluia! E a sua palavra é a primeira e é a última sobre todas as coisas. Gostava de ilustrar todas estas coisas através de uma ilustração simples de uma barragem. E todos nós sabemos o que é uma barragem. E a barragem é uma imensidão de betão que está construído muito alto, como uma fortaleza. E uma fortaleza que está ali a obstruir, a suster, que está ali a suportar uma imensidão de água. Uma quantidade de água e uma força de água de que realmente está a separar aquela água, e está a sustê-la, e está a obstruí-la, e está a suportá-la para que ela não possa passar, que ela não possa ultrapassar aquela barreira. E quero-vos dizer que Deus é como esta barragem. E Ele está a suportar todas as coisas. E Ele está a suportar tantas vezes a maldade. Sabem? Porque há momentos como estes em que tantas vezes parece que as coisas estão desgovernadas, parece que as coisas estão descontroladas, parece que o mal, parece que a maldade, parece que Satanás, parece que os seus anjos, parece que está tudo descontrolado e eles é que reinam sobre todas as coisas. Não, mas a palavra de Deus está a dizer: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus. Aleluia! E o seu reino domina sobre tudo. Aleluia! Então não há ninguém com mais autoridade do que Ele. Não há ninguém com mais força do que Ele. Não há ninguém que possa fazer alguma coisa que Ele seja apanhado despercebido ou que Ele não tenha conhecimento. E por isso, nesta noite, é preciso explicarmos alguma coisa.
É preciso explicar-nos esta soberania de Deus e como é que a soberania de Deus é transportada para a sua vontade. Eu quero vos dizer. Em primeiro lugar, Deus tem uma vontade direta. Deus tem uma vontade expressa. E Romanos capítulo 12 nos informa que esta soberania de Deus é exemplificada numa vontade expressa e direta que Deus tem. E que a vontade expressa e direta que Deus tem diz que é uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Ou seja, ela é boa porque ela tem qualidade. Ela é agradável porque ela resulta em bem-estar. E ela é perfeita porque ela está isenta de erro e ela é completa. Então eu quero vos dizer uma coisa. De que Deus, naquilo que é a sua soberania, de que Deus, naquilo que é a sua vontade direta e expressa para a vida do homem e da mulher comum, Deus tem um plano individual para cada homem e cada mulher. E nesse plano individual, Deus quer fazer exercer aquela que é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas sabem, Deus também deu ao homem o livre-arbítrio. Deus também deu ao homem a capacidade de escolher. Deus também deu ao homem a capacidade de ele decidir em relação à sua vida. E quero-vos dizer uma coisa. Quero-vos dizer que isto não choca a soberania de Deus. Isto eu quero-vos dizer que a vontade que o homem tem vai ser de acordo com a vontade permissiva de Deus. Então, amados, nesta noite, Deus é um Deus soberano, em que a sua forma de governar todo este mundo é com uma vontade direta e expressa, mas também é com uma vontade permissiva. E como é que isto se passa na prática? É que, em primeiro lugar, Deus ele quer mostrar e quer dar a conhecer ao homem qual é a sua vontade direta, qual é a sua vontade expressa, mas ele também deu esta capacidade e esta possibilidade ao homem de ele poder escolher qual é a sua vontade a cada dia. Mas aquilo que Deus quer, a forma como Deus governa este mundo, é Ele quer convencer o homem de qual é a sua vontade direta e fazer o homem conhecer que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. E que o homem, naquilo que é a sua possibilidade e naquilo que é a sua voluntariedade de escolher as suas escolhas e tomar as suas decisões, que o homem possa escolher e possa decidir este plano, esta vontade direta e expressa de Deus. Então, nesta noite, é preciso dizer que Deus na vida do homem e da mulher, que Deus na vida deste mundo, é como esta barragem que está a suster, é como esta barragem que está a suportar a maldade em relação a este mundo. E quero-vos dizer uma coisa. Deus, Ele na cruz do Calvário, Deus ele já demonstrou qual é a sua vontade direta, qual é a sua vontade expressa. Deus ele já mostrou de que Ele quer salvar a todos. Deus quer salvar toda a humanidade. Não interessa a tua condição, não interessa aquilo que fazes, Deus quer te salvar. Então Deus já mostrou que esta é a sua vontade direta, é a sua vontade expressa. Mas deu-te a possibilidade, deu-te a livre escolha de tu decidires pelo seu plano ou tu decidires pelo teu plano. Mas sabes, quando tu, na tua voluntariedade, tu decides pelo plano de Deus, tu vais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas também quando tu queres a tua própria vontade, Deus, Ele como uma barragem, Ele está a suster, e Ele está a suster, e Ele está a suportar. Até que de alguma forma Ele percebe que tu queres levar avante somente a tua vontade e não queres saber da vontade de Deus, e não queres saber do plano de Deus, e não queres saber daquilo que Ele tem para a tua vida. Então aquilo que tu vais experimentar na tua vida é o resultado da tua escolha. E aquilo que Deus está a fazer, que é suportar toda aquela maldade, tudo aquilo que Ele está a suportar e a suster, Deus vai permitir, tal como uma barragem, que abra as suas comportas para que o nível da água baixe, para que aquela água ela saia. Então Deus, naquilo que é o seu suporte nesta barragem, Deus também vai abrir as comportas e Ele vai permitir de que tantas vezes as coisas que nós vemos acontecer, elas estejam a acontecer. Então este tempo não é um tempo para dizer que Deus foi apanhado despercebido. Não é um tempo para dizer que é um Deus fraco. Não é um tempo para dizer que Deus não tem conhecimento. Não é um tempo para dizer que Deus não sabe todas as coisas.
o versículo está a dizer que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e que o seu reino domina sobre tudo. Então Deus sabe o que está a acontecer. Deus é um Deus soberano, aleluia. É um Deus que tem uma vontade direta para o homem e para a mulher, mas também é um Deus permissivo quando o homem não quer a sua própria vontade. Então a vontade de Deus, ela se torna numa vontade permissiva, para que o homem, ele também tenha a possibilidade de experimentar aquilo que foi a liberdade da sua escolha e da sua vontade. Nesta noite é preciso dizer em primeiro lugar que a vida deste mundo não está desgovernada. Porque há um Deus que está no controle de todas as coisas. Há um Deus que está sentado no trono. Há um Deus que é o Alfa e o Ômega. Há um Deus que é o princípio e o fim. Há um Deus que Ele é governador sobre todas as coisas. Que Ele tem instituído o seu trono nos céus. E o seu reino, Ele domina sobre todas as coisas. Ele domina sobre tudo. Aleluia. Em segundo lugar, se há um Deus que Ele é soberano, há um homem que é bastante frágil e é muito frágil. E é preciso dizer isto. Este tempo também é um tempo de nós refletirmos e aprendermos que o homem é muito frágil. O sistema político é muito frágil. O sistema financeiro é muito frágil. O sistema nacional de saúde é muito frágil. Porquê? Porque o homem, ele é frágil. Estão todos à espera de descobrir-se esta vacina para toda esta pandemia. Mas eu quero dizer que a maior vacina, ela já foi descoberta, é Cristo Jesus. E Ele tem a salvação para todo o homem e para toda a mulher. É um cenário em que o homem precisa de entender que é frágil, em que os governos e os governadores não conseguem chegar a todo lado, em que os sistemas montados pelo homem não conseguem chegar a todo lado. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus que instituiu o seu reino nos céus, Deus que o seu reino domina sobre todas as coisas, Ele consegue chegar a todo lado, Ele consegue chegar a todas as casas, Ele consegue chegar a todos os corações, Ele consegue chegar a todas as vidas, Ele consegue chegar a todas as famílias, Ele consegue chegar a todo mundo. Glória ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, também é preciso dizer, por causa destas duas realidades, em que Deus é soberano e em que os homens, eles são frágeis, é preciso dizer que a fé do homem, ela precisa de ser pura, ela precisa de ser simples e ela precisa de ser uma fé consciente, sem arrogância. Gostava de dizer que nós estamos num tempo em que existem verdadeiros heróis. Os médicos, os enfermeiros são verdadeiros heróis. As forças de segurança são verdadeiros heróis. Os bombeiros são verdadeiros heróis. Apesar de, certamente, eles não estão a ouvir esta partilha bíblica. Mas quero parabenizar os bombeiros de Azambuja. Que Deus vos abençoe. E quero vos dizer que estou a orar pelas vossas vidas. E sabem, nesta noite, é verdade, existem heróis. Mas é preciso que as pessoas vivam em consciência. Precisamos de viver em consciência. E é preciso nós lembrarmos. E gostava que, de alguma forma, nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 13. E Romanos, no capítulo 13, nos apresenta uma realidade que nós precisamos de ter em conta e que o homem e a mulher precisam ter em conta a cada dia da sua vida. Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então nós precisamos de ter uma fé consciente, nós precisamos ter uma fé que a sua base é a obediência e perceber que Deus tem colocado também estas autoridades sobre nós e que é a vontade de Deus e que nós devemos ser obedientes, mas também é preciso nós não esquecermos um outro versículo que está em Atos, no capítulo 5. E eu gostava que vocês também pudessem abrir nesta noite. Atos, capítulo 5, versículos 29. E diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
Então parece que temos aqui duas passagens que se confrontam uma à outra. Não, antes pelo contrário, elas se completam uma à outra. Porquê? Porque o Senhor Ele tem instituído as autoridades. E as autoridades que nos foram instituídas, elas vêm de Deus. Então nós precisamos ser obedientes às nossas autoridades. E é preciso abrir aqui um parênteses, e quando é que os apóstolos estavam a dizer isso? Era quando as autoridades humanas, que estava a acontecer neste contexto, ali naquela hora, os estavam a impedir de falarem sobre o nome de Deus e estavam a impedir de guardar o mais importante, que era a vida. E então nesta forma, neste momento, é que nós precisamos de optar pela hierarquia. E qual é a hierarquia? Foi desta forma que nós conhecemos e começamos. A hierarquia começa em Deus. Ele é o maior, Ele é o que tem todo o poder e toda a autoridade. Então quando as nossas forças governamentais, quando elas obrigarem a fazer alguma coisa de que esteja contrária àquilo que é a vontade de Deus, então o homem e a mulher devem optar pelo aquele que tem mais poder, pelo aquele que tem mais autoridade. Eu gostava de lembrar uma coisa: aqueles que já foram à tropa e conhecem a hierarquia sabem como é que as coisas funcionam. E o mundo espiritual funciona desta mesma forma, em hierarquias. Quero-vos dizer uma coisa: quando o soldado recebe uma ordem do sargento, ele sabe, independentemente do sargento seja baixo, seja magrinho, tenha pouca força, há uma autoridade ali. O que ele diz é para fazer e o soldado vai fazer aquilo que o seu sargento manda fazer. Mas se o general vier e o general disser que é para fazer uma coisa completamente diferente, aquele soldado não vai obedecer ao seu sargento. Aquele soldado ele vai obedecer ao seu general. Então quero-vos dizer uma coisa: as nossas forças governamentais, os nossos governos, eles nos têm dito, nos têm atentado para que nós sejamos conscientes, para que nós possamos usar máscara, para que nós possamos usar o gel desinfetante, para que nós possamos manter uma distância de segurança. E nós precisamos de ser obedientes. Porquê? Porque estão a lutar pela vida de cada um, porque estão a colocar todas as coisas no terreno para que nós possamos ser guardados na nossa saúde, e nós precisamos ser obedientes. Mas quando houver algum governante em que de alguma forma não lute pela saúde do homem e da mulher, não lute pelo bem maior, que é o bem da vida, que realmente seja contrário àquilo que é a vontade de Deus, então o homem e a mulher devem optar em hierarquia pela vontade daquele que tem mais importância, daquele que está no princípio de todas as coisas, que é Deus. Aleluia! É isto que estes versículos eles estão a dizer. Por isso, nesta noite, com toda a autoridade, no nome de Jesus, a nossa fé, ela por um lado, ela precisa de ser pura, ela precisa de ser simples, ela precisa de ser consciente, mas ela precisa na mesma continuar a ser a fé baseada na palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, aleluia! Eu quero te dizer uma coisa, e eu quero enunciar nesta noite aquilo que está no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu quero dizer também o que diz no Salmo 23, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diz também o Salmo 34, de que o Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia! Então diz também em Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque eu serei contigo onde quer que andares. Diz também a palavra do Senhor, que muitos eles cairão à nossa direita e à nossa esquerda, mas que nós não seremos atingidos. Então, em nome de Jesus, é preciso nós sermos homens e mulheres conscientes, mas é preciso nós sermos homens também de fé, porque o justo pela sua fé viverá. Aleluia! Mas sabem uma coisa? Se até aqui nós andámos a ver esta pandemia de camarote, desculpem, mas eu preciso dizer isto. Se até aqui nós andámos a ver esta pandemia de camarote, sentados no sofá da nossa casa, olhando para os outros países, olhando para as outras terras, olhando para o nosso país, mas se calhar é nos outros. Mas nas costas dos outros nós vemos as nossas. Nós somos os outros dos outros. E é preciso perceber que agora chegou mais perto e agora chegou ao nosso conselho. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de estar no controle. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria mal algum, medo algum, porque tu estás comigo. Aleluia! A tua vara e o teu cajado me consolam. Então é neste tempo que precisamos ter uma fé simples, pura, consciente, mas precisamos continuar a ter uma fé baseada no Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, que aquilo que o homem e a mulher não conseguem fazer,
Deus Ele consegue fazer. Gostava de lembrar um versículo nesta noite, Mateus capítulo 6, versículos 27. É nesta palavra que nós nos baseamos, é na palavra de Deus, porque Ele é soberano. Aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 27. E diz assim: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, quem de nós, quero perguntar nesta noite, quem de nós, seja crente ou não crente, quem de nós consegue aumentar um côvado, não é? Com todos os seus cuidados, consegue aumentar um côvado à sua estatura? Quero vos dizer uma coisa, nós podemos ter tudo, nós podemos ter dispensadores, nós desinfetantes, nós podemos ter máscaras, nós podemos ter tudo, mas nós não vamos conseguir com todos os nossos cuidados ficar 100% seguros. Mas precisamos fazer tudo aquilo que a nossa consciência diante de Deus e diante do próximo, fazer tudo para darmos a proteção a todos, a nós e aos outros. Mas também quero-vos dizer uma coisa, nós precisamos descansar em tudo. Descansar em tudo, naquele que é o Senhor de tudo, pois Ele é aquele que continua a trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Aleluia! Então, nesta noite, eu quero vos dizer uma coisa. Na casa de oração de Zambuja, nós não pusemos um dispensador, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem 20. São mais de 20 dispensadores que estão na casa de oração. Cada banco tem um dispensador. Então, nós temos feito tudo para que diante do próximo, para que em consciência diante de Deus, tu não te sintas temeroso por não te faltar o gel desinfetante nas tuas mãos. Precisas ser cuidadoso, sim, mas precisas também viver a tua vida confiando que Deus, na casa de oração, na tua casa, no hipermercado, em todo lugar, no teu trabalho, Deus está contigo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Uma quarta coisa que precisamos de guardar, de refletir e de aprender. Estamos num tempo de oração. Estamos num tempo de intercessão. É tempo de dobrarmos os nossos joelhos. É tempo de intercedermos. Eu fico chocado com as notícias que vêm do Brasil. Fico chocado com as notícias que vêm dos Estados Unidos. Olhamos para a Rússia, tantos países. E eu fico chocado com aquilo que está a acontecer também na minha terra. Aqui em Zambuja, no nosso povo. Mas é por esta terra que nós lutamos, aleluia! É por esta terra que o Senhor nos tem levantado para trabalhar e para lutar. Não há ninguém que ore por esta terra se não for a igreja. É tempo da igreja orar, é tempo da igreja interceder, é tempo da igreja não ficar fechada dentro de portas. Não foi para isto que o Senhor nos chamou. Eu quero recordar, quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, para onde é que foram os discípulos? Fecharam-se entre portas, mas quando o Senhor lhes apareceu no meio deles, quando eles depois foram batizados no Espírito Santo, eles saíram para fora de portas. Não é tempo da igreja se fechar dentro de portas, é tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja se reinventar, é tempo da igreja saber que o Senhor ele está connosco, aleluia. Então é hora de nós lutarmos pela nossa terra, é hora de nós lutarmos pelos médicos que estão a levantar nesta terra, pelos nossos governantes, pela presidência, pelo conselho. É tempo de nós orarmos pela população, é tempo de nós orarmos pelos aqueles que estão infectados, é tempo de nós intercedermos por eles, dobrarmos os nossos joelhos, é tempo de nós mostrarmos e sermos uma igreja relevante, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas também há uma quarta e quinta coisa nesta partilha bíblica desta noite. É que é tempo de nós sermos também solidários. Aleluia. Eu gostava de lembrar aquilo que está em João no capítulo 6. E sabem, um dia Jesus ele estava a falar aos seus discípulos. E uma multidão de 5.000 pessoas, contando somente os homens, sem contar com as mulheres, as crianças. Diz que estas pessoas elas foram atrás de Jesus para ouvir o que ele tinha para dizer e por causa dos milagres que ele fazia. E a certa altura foi Jesus. Ele chega-se ao pé dos seus discípulos e ele chega-se a Filipe e ele pergunta a Filipe, eu vou parafrasear, ele pergunta a Filipe: olha Filipe, como é que nós podemos alimentar todas estas pessoas? E sabem, Filipe ali naquela hora, ele tem uma expressão como dizendo: Senhor, mas
para esta quantidade de gente, 5.000 pessoas e mais, fora as mulheres e crianças, 200 denários não seriam suficientes para que cada um pudesse comer um bocado. Era quase como pensando na sua consciência, falando para os seus botões: ó Senhor, então, mas o que é que nós podemos fazer? Tanta gente, nós não os convidámos, nós não pedimos para eles virem atrás de nós. Se estão com fome, se é hora de comer, vão para as suas casas, resolvam a sua vida. Mas há uma expressão muito interessante que o Senhor diz, de que quando ele está a fazer esta pergunta a Filipe, diz que era para o experimentar. E aquilo que Jesus estava a tentar ensinar ali aos seus discípulos naquela hora, em primeiro lugar, é que precisavam de compaixão, de que precisamos de compaixão. Então, olhando para aquele momento, olhando para aquela realidade, esta expressão é tão interessante, porque realmente faz-nos pensar em relação aos outros. Mas verdadeiramente o Senhor enviou-nos em missão como igreja por causa dos outros, por causa do próximo. Mas também Jesus, ele queria ensinar uma segunda coisa ali naquela hora. É que nós não somente precisamos de ter compaixão em relação aos outros, mas que nós também precisamos de aprender que o pouco nas mãos de Jesus, ele também resulta em muito. Reparem de que André ali naquela hora, ele diz que foi à procura entre todos e ele encontrou num menino 5 pães e 2 peixes. Sabe? E era como se ele quisesse mostrar a Jesus de uma forma prática: Senhor, aquilo que tu estás a dizer, olha o sentido daquilo que tu estás a perguntar, é uma multidão. Nós não conseguimos alimentá-los. Aquilo que arranjamos aqui nesta hora é apenas isto, 5 pães e 2 peixes. Mas sabem, Jesus estava a lhes ensinar isto mesmo. É que o pouco nas suas mãos resultaria em muito. E sabem como é resultado daquele dia? Sobraram 12 cestos de pão e de peixe que deu para saciar toda aquela gente e até sobrou. Então, nesta hora, nós também neste tempo, é um tempo de solidariedade. É um tempo de nós nos apercebermos como igreja que nós não fomos chamados para ficarmos fechados dentro de portas. Sabem, quando Jesus ele ressuscitou e eles ainda não tinha aparecido aos discípulos, eles estavam fechados dentro de portas. Mas sabem, quando Jesus ressuscitou e foi ter com eles, e eles depois mais tarde foram batizados no Espírito Santo, eles agora não mais, nós os vemos dentro de portas, vemos o livro dos Atos dos Apóstolos, eles a percorrerem todo lugar e eles levantarem-se como igreja. É tempo, este é o tempo. Este é o tempo de nós nos levantarmos como igreja também em solidariedade em relação aos outros. Se é verdade, e nós já apontámos isto, se há um tempo de oração, há também um tempo de ação, um tempo de sermos solidários. Sabem, quando nós olhamos para a palavra de Deus e o povo de Israel, ele sai do Egito e ele se encontra de fronte do mar, em que à sua direita tem montanhas, por trás eles têm os egípcios que vêm atrás deles e à frente tem aquela imensidão do mar. Sabe, aquele povo começa-se a levantar e a perguntar a Moisés: a tu e agora? A tu e agora? A tu e agora? E Moisés ele vai orar e perguntar ao Senhor. E a resposta de Deus, muito interessante: diz ao meu povo que marche. Mas marchar para onde? Senhor, marchar para onde? Marchar para o sítio mais difícil. Marchar para o meio do mar. E quando eles começaram a marchar, a água começou a abrir. Aleluia. E diz que eles passaram pelaquele lugar com o pé em terra seca. E quando eles acabaram de passar, diz que aquele mar, aquela imensidão do mar, ela se fechou. Glória ao nome do Senhor. Mas em todo o tempo, Deus foi com eles. Aleluia. Este é o tempo. Este é o tempo em que nós precisamos, como igreja, de ser relevantes. Ser relevantes no meio dos homens. Ser relevantes no meio da sociedade. Este é tempo de nós olharmos para Deus e saber que Deus sabe o quando. Então não podemos esquecer estas duas realidades. Nós somos frágeis como os homens. Mas também a palavra de Deus nos é chamado como filhos de Deus a sermos os justos que pela sua fé vão viver. Aleluia. E a nossa fé, ela está baseada em Cristo Jesus. Aleluia. A rocha da nossa salvação. Então, por um lado, somos frágeis, mas por outro temos um Deus que Ele é soberano. Então, lembrando aquilo que nós falámos nesta noite, em tónica de conclusão, não esqueçamos jamais que Deus Ele é soberano. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele tem noção sobre todas as coisas. E o seu poder, não há poder comparável. E a sua autoridade, não há maior autoridade que a dele.
Em segundo lugar, é preciso nós lembrarmos, sim, os homens são frágeis, sim, os homens não conseguem chegar a todo lugar, sim, o homem é pequeno, mas Deus consegue chegar a todo lugar, mas Deus é forte, mas Deus é poderoso. Em terceiro lugar, a nossa fé precisa de ser simples, a nossa fé precisa de ser pura, a nossa fé precisa de ser consciente em relação aos outros e em relação à nossa vida, mas a nossa fé, ela precisa ser baseada no Cristo, no Filho do Deus vivo, na Palavra de Deus. Não podemos ouvir mais os homens e os conselhos dos homens, precisamos de ouvir mais o conselho de Deus e a Palavra de Deus. Aleluia! Em quarto lugar, é tempo de dobrarmos os nossos joelhos, é tempo de nós intercedermos lá fora, cá dentro, pela nossa terra. É tempo de nós intercedermos pela nossa terra. Aleluia! E em quinto lugar, mas não menos importante, é tempo de ação. É tempo de sermos solidários. É tempo de termos compaixão. Então nesta noite, quero-vos deixar esta partilha. Não estou chateado com ninguém. Não, nada disso. Amo-vos com o amor do Senhor. Mas numa altura de crise, a igreja é chamada a levantar-se e a reinventar-se. Aleluia! Porque não fomos chamados por nós mesmos e com uma vontade própria. Fomos chamados por Deus. E fomos instituídos como igreja, debaixo e sobre aquela pedra que é o fundamento que é Cristo Jesus. Então nesta noite, eu quero me despedir como me tenho despedido tantas vezes, dizendo que realmente Deus ricamente vos abençoe, apesar de sermos frágeis, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém.